Hoje nós vamos fazer uma oração poderosa guiada pelos Salmos 91 e 35, por livramento, vitória e justiça de Deus. Quando as lutas parecem maiores do que suas forças, quando a injustiça grita mais alto que a verdade e os inimigos se levantam em silêncio, é nessa hora que os Salmos 91 e 35 se tornam armas espirituais nas mãos dos que confiam no Senhor. Neste vídeo, você será guiado por uma oração poderosa, fundamentada em duas das passagens mais impactantes da Bíblia. Salmo 91, o escudo dos que habitam no esconderijo do Altíssimo, e Salmo 35, o clamor fervoroso por justiça divina contra os que perseguem injustamente. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmo 91, 7. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo, combate contra os que me combatem. Salmo 35, 1. Essa oração é mais do que palavras. É um clamor por livramento, vitória e justiça, liberando o agir sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa, nas tuas guerras espirituais. É hora de silenciar toda língua mentirosa, quebrar todo laço oculto e ver Deus agir por você como justo juiz e fiel protetor. Se você está em meio a uma batalha, enfrentando perseguições, ataques espirituais, invejas, calúnias ou sentindo o peso da opressão, esta oração é para você. Há momentos em que o silêncio do céu parece ensurdecedor. Situações em que tudo o que você faz é resistir. Você ora, jejua, clama, mas os ataques continuam vindo de todos os lados. Pessoas se levantam contra você sem razão. Portas se fecham sem explicação e o peso da injustiça parece mais real que a própria fé. Nessa hora, o coração clama por respostas, por socorro, por justiça que venha do alto. É nesse lugar de dor que o Espírito Santo encontra aqueles que não têm mais argumentos, mas ainda têm fé. Fé suficiente para clamar com as palavras dos Salmos 91 e 35, porque há promessas escondidas neles que só quem está travando uma guerra silenciosa pode entender. O Salmo 91 não é uma poesia para momentos bonitos, é um abrigo para dias de aflição. Ele não diz que você não será atacado, mas promete que mesmo que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. E o Salmo 35, longe de ser um clamor vingativo, é um grito de alma de quem foi ferido por dentro, mas não perdeu a esperança de que o justo juiz ainda está no trono. Quando você une esses dois salmos, está dizendo ao mundo espiritual: eu não corro mais, eu permaneço de pé, porque meu Deus luta por mim. Essa oração não é para quem quer apenas se sentir melhor. É para quem precisa ver Deus se levantar. É para quem está sendo julgado injustamente, perseguido em silêncio, sabotado sem motivo, e mesmo assim permanece em fidelidade. Essa oração é para quem cansou de fugir e decidiu enfrentar, mas não com as próprias mãos, com as mãos de Deus. Então, se você sente que essa palavra é com você, não apenas ouça. Ore. Clame. Participe. Esta não será apenas mais uma oração no YouTube. Será uma convocação espiritual. Porque há guerras que não se vencem com palavras bonitas, mas com posicionamento espiritual. E quem ora com os Salmos 91 e 35 não apenas sobrevive à guerra, mas sai dela com vitória, livramento e justiça. O esconderijo do Altíssimo não é um refúgio físico. Ele é espiritual, invisível, mas absolutamente real. É o lugar onde a alma se esconde quando o mundo desaba. Mas ao contrário do que muitos pensam, esse esconderijo não é passividade, não é fuga. É exatamente o oposto. É ali que Deus prepara estratégias, fortalece os corações e arma espiritualmente os que Ele escolheu para resistir. Quando o salmista declara que habita no esconderijo do Altíssimo, ele não está dizendo que se esconde do problema, mas que se posiciona dentro da presença daquele que comanda todas as coisas. Nesse esconderijo não há plateia, não há palco, não há reconhecimento humano. Há apenas o invisível e o eterno. É o lugar onde o Espírito de Deus fala baixinho e onde o caos lá fora não tem autoridade. Ali, o crente ferido encontra direção, o injustiçado encontra justiça, o perseguido encontra proteção,
O ansioso encontra descanso, e o que está em guerra encontra paz no meio da batalha. Mas não é uma paz que paralisa, é uma paz que capacita. Porque o esconderijo é o quartel-general dos filhos de Deus. Enquanto muitos esperam os ventos pararem para então agir, quem habita no esconderijo aprende a marchar mesmo sob tempestades. Aprende que o escudo não é para enfeite. O broquel não é para poesia. Eles são reais e funcionam. A seta que voa de dia pode até ser disparada, mas não atinge quem está guardado na rocha. A peste que ronda na escuridão pode até cercar, mas não consome quem tem aliança com o Altíssimo. Aqui começa a verdadeira oração. Não uma oração desesperada, mas uma oração posicionada. Uma oração que parte do entendimento de que você já está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Não é um pedido para ser protegido. É uma declaração de que você já está sendo. A guerra pode estar lá fora, mas dentro desse esconderijo, Deus já te revestiu de poder. Esse lugar secreto é onde Deus transforma a oração em armamento. Lá, lágrimas viram clamor. Feridas viram marcas de autoridade. E os silêncios de Deus viram comandos invisíveis no mundo espiritual. Só quem está nesse lugar entende. É onde você começa a enxergar que os ataques não são o fim. São o início de algo maior que Deus vai revelar. Mas apenas para quem não sai do esconderijo. E nesse ponto, a oração se transforma. Ela deixa de ser clamor por proteção e se torna uma convocação para que os anjos do Senhor se movimentem. Porque quem está escondido em Deus não está parado. Está sendo preparado para vencer. Nem sempre a batalha espiritual se apresenta com rostos estranhos ou vozes distantes. Muitas vezes, o golpe mais doloroso vem de onde menos se espera. E é aqui que o Salmo 35 revela sua força. Quando o inimigo não é externo, mas íntimo. Quando aquele que te fere conhecia suas fragilidades. Quando a dor não vem apenas da injustiça, mas da decepção. Quando os que se levantam contra você já estiveram ao seu lado, sorrindo, prometendo lealdade, partilhando orações. É nesse território de dor silenciosa que essa oração mergulha com profundidade. O salmista grita: contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. Esse clamor não é vingança. É apelo por justiça divina quando a justiça humana falha. Quando as palavras doem mais que espadas. E quando a verdade é distorcida por quem deveria defendê-la. A dor do traído. A dor do desprezado. A dor de quem tenta explicar, mas ninguém ouve. Só Deus vê. Só Ele entende o quanto machuca. Há pessoas que estão vivendo batalhas internas causadas por palavras ditas nas sombras. Calúnias lançadas com sorrisos no rosto. Mentiras que se tornaram verdades porque foram ditas por quem tinha crédito. E tudo isso gerando confusão, injustiça e sentimento de impotência. A alma grita por defesa, mas a voz humana não é ouvida. E é aqui que entra o poder do Salmo 35. Ele não apenas clama por justiça. Ele libera o mover de Deus contra os ataques sorrateiros, contra os esquemas ocultos, contra as palavras lançadas em reuniões secretas. Deus ouve o que foi dito quando você não estava. E ele se levanta. Essa oração é o momento em que o justo para de tentar se justificar. Ele entrega a causa, não aos homens, mas ao Senhor dos Exércitos. Não há mais argumentação. Agora há rendição. Não rendição à injustiça, mas rendição ao justo juiz que nunca falha. Quando o salmista diz: sejam confundidos e envergonhados os que procuram tirar minha vida, ele não está desejando o mal. Está pedindo que a verdade se revele, que a justiça prevaleça, que o Senhor exponha o que está escondido. Há pessoas que estão doentes por dentro por causa de feridas provocadas por mentiras. Feridas que não sangram por fora, mas que destroem por dentro. E essa oração vem como um bálsamo, mas também como espada. Ela cura a alma e ativa o céu. Porque quando você para de se defender, Deus começa a lutar por você. Quando você para de tentar explicar, Deus começa a exaltar. Quando você entrega a causa, Ele julga com justiça. Agora, a voz se eleva. A oração se torna mais intensa. O espírito se alinha com o trono de Deus. É hora de romper.
Hora de permitir que o Senhor contenda com os que contendem contigo. E você, permaneça firme, porque há promessas que só se cumprem quando a causa é totalmente entregue nas mãos do Senhor. Há uma dimensão da guerra espiritual que não se vence com resistência, mas com rompimento. Existem laços que foram criados por palavras lançadas, por pactos inconscientes, por sentenças proferidas contra você, em ambientes de inveja, malícia ou pura maldade. São cadeias invisíveis que impedem o avanço, vozes que ecoam no invisível tentando limitar aquilo que Deus já liberou. E essa oração, neste momento, não é apenas para proteção ou justiça, é uma oração de rompimento espiritual. É a hora de cortar o que foi amarrado, desatar o que foi aprisionado e declarar liberdade sobre o que Deus prometeu. Quando o Salmo 91 afirma que Deus te livrará do laço do passarinheiro, não é apenas metáfora, é revelação. O passarinheiro é quem arma a armadilha no escuro, esperando o momento certo para capturar. Não é ataque direto, é estratégia sorrateira. Pessoas que se aproximam com palavras doces, mas com intenções torpes. Circunstâncias que parecem favoráveis, mas escondem emboscadas. Pensamentos que você começou a aceitar como verdade, mas que foram semeados por setas malignas. São estruturas espirituais construídas para limitar o que Deus tem para a sua vida. Mas nesta oração, você se posiciona para romper. O Salmo 35 ecoa como uma trombeta nesse cenário. Ele clama: sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os faça fugir. Isso não é poesia, é decreto espiritual. Está declarando que toda a estrutura do inimigo montada contra sua mente, sua casa, sua saúde, suas finanças, sua identidade, será espalhada pelo vento do Espírito. Nada permanece de pé quando Deus se levanta para defender os seus. E nesta parte da oração, a autoridade que vem do esconderijo do Altíssimo se manifesta com poder. É hora de declarar que todo espírito de acusação será silenciado, que toda língua mentirosa cairá por terra, que todo plano das trevas será cancelado. Aqui, a oração se torna espada afiada, não uma oração tímida, mas uma oração carregada da glória de Deus. Uma oração onde você se levanta com autoridade, onde você diz ao mundo espiritual: basta. Onde você usa as Escrituras como ferramenta de guerra, onde a palavra não é apenas consolo, é arma de fogo celestial. E enquanto você ora, algo começa a se mover. O peso que estava sobre seus ombros começa a sair. As pressões que te cercavam começam a ser dissipadas. Porque quando você ora com fé, a palavra se cumpre. E o Salmo 91 se torna realidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. É rompimento, é avanço, é libertação. Essa é a hora de dizer, com fé e convicção, que o que foi construído para te derrubar será agora o palco onde Deus mostrará o seu poder. O laço foi quebrado, a armadilha foi anulada, a seta foi desviada, porque o Altíssimo entrou na batalha. Quando o justo entrega sua causa a Deus e permanece firme, algo acontece no invisível. O céu se alinha com a sua obediência. E é nesse exato ponto que o favor divino se manifesta como um escudo vivo, que não apenas protege, mas exalta. O Salmo 35 nos mostra um retrato profundo disso. Quando o salmista clama para que aqueles que se alegram com sua queda sejam envergonhados, e que os que desejam a sua ruína sejam confundidos. Essa não é uma oração por revanche. É uma oração por justiça restauradora. É a esperança de quem confia que Deus sabe exatamente quem mentiu, quem caluniou, quem traiu, e que Ele também sabe o momento certo de virar o cativeiro. Há algo sagrado em permanecer em silêncio quando tudo em você quer gritar. Há honra em segurar a própria língua quando o coração clama por respostas. Mas esse silêncio, quando praticado diante de Deus, se transforma em clamor silencioso. E Deus ouve, Deus vê, Deus registra. E o tempo dele nunca falha. Aqui, o Salmo 91 se une em força ao 35, porque quando o livramento chega, não vem pela lógica, vem pela intervenção sobrenatural do Altíssimo.
A justiça de Deus é pedagógica. Ela não apenas derruba os que tramaram contra você. Ela exalta você diante deles. Não para provocar humilhação, mas para revelar quem é o verdadeiro juiz. Quando o salmista declara: "Exulte e se alegrem os que têm prazer na minha justiça", ele está reconhecendo que existe um povo que celebra não a desgraça alheia, mas a justiça divina se cumprindo. Pessoas que te viram sendo atacado em silêncio e que vão testemunhar o levantar de Deus sobre a tua vida. Essa oração, neste ponto, se torna um clamor por reposicionamento espiritual. Não é mais apenas por livramento, é por realinhamento. É por honra restaurada. É por reputações reconstruídas, por promessas reativadas, por portas que foram fechadas e agora serão abertas diante de quem tentou trancar todas elas. A justiça de Deus tem esse poder. Ela coloca você em lugares que os seus acusadores nunca imaginaram que você alcançaria. O Salmo 91 sela essa promessa com autoridade. Porque se apegou a mim com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aqui está o segredo. Não é sobre sua força, sua defesa, sua explicação. É sobre amor e fidelidade. É sobre não largar Deus mesmo em meio à dor. E quando ele reconhece que você não soltou a mão dele, mesmo quando tudo dizia para desistir, ele se levanta. Ele te põe em lugar seguro. Ele honra. Ele justifica. Ele exalta. Essa parte da oração é também um convite. Um chamado para parar de tentar explicar, de se justificar, de pedir para ser entendido. É hora de descansar no fato de que Deus conhece sua história inteira. E que o mesmo Deus que permite a fornalha é o Deus que se levanta dentro dela. Ele é justo. Ele não esquece. Ele te viu. E agora, ele começa a agir. Toda guerra tem um fim. Todo vale tem uma saída. Toda dor, por mais profunda que seja, tem um tempo determinado para se transformar em testemunho. E neste momento da oração, não clamamos mais apenas por livramento ou justiça. Agora é hora de clamar por vitória. Não uma vitória qualquer, mas aquela que vem carregada de propósito, marcada pela mão de Deus e que transforma cicatrizes em sinais da fidelidade do Senhor. O Salmo 91 não termina no esconderijo. Ele culmina com promessas concretas. Com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. E o Salmo 35 termina com cântico de alegria, com festa diante da restituição. Neste ponto, não há mais espaço para dúvidas. Há uma atmosfera de certeza espiritual. Algo já foi movimentado no céu. O inimigo já foi desmascarado. As mentiras perderam força. Os planos foram cancelados. Agora é o tempo de avanço. Tempo de vitória. Tempo de reconstrução. E é aqui que a oração se torna louvor. Não um louvor vazio, mas um louvor cheio de memória, marcado por tudo que foi vencido, superado, atravessado. A voz que antes clamava por socorro agora exalta o nome daquele que livrou da cova, que fechou a boca dos leões, que atravessou o mar quando tudo parecia terminar em derrota. É nesse ponto que o salmista diz: "Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu?" Porque não é só a boca que adora, é o corpo inteiro, é o espírito, a alma, o passado, o presente e o futuro, reconhecendo que se não fosse o Senhor, tudo teria sido perdido. Mas porque ele estava ali, mesmo em silêncio, tudo cooperou. Até as injustiças, até os atrasos, até os traumas. Eles não foram o fim, foram o caminho para a revelação da vitória completa. A oração aqui precisa ser feita com ousadia, com confiança, com autoridade. Não pedindo, mas declarando. Não perguntando se Deus vai agir, mas anunciando que ele já está agindo. É nesse tom que o guerreiro ora. Não mais como vítima, mas como alguém reposicionado, restaurado e renovado. Você não é mais aquele que clama do fundo do poço. Agora você é aquele que foi retirado do poço para cumprir uma missão ainda maior. E é preciso entender: a vitória não é apenas pessoal. Ela é sinal para outros. Porque muitos que te observavam em silêncio vão testemunhar o que Deus fez. E quando isso acontecer,
não será para sua glória. Será para que o nome do Senhor seja exaltado entre os que não criam. O seu milagre será a prova viva de que a justiça de Deus não falha. E essa oração é a chave para esse rompimento. Agora, mais do que nunca, é o momento de se levantar em fé, abrir os lábios e declarar que a vitória é certa, que a justiça foi estabelecida, que o livramento foi liberado, que a guerra terminou, e que o nome do Senhor será glorificado através de tudo que você viveu. A oração chegou no seu clímax, e o céu está ouvindo. Quando a vitória é liberada no mundo espiritual, uma nova realidade começa a ser construída na vida daqueles que permaneceram fiéis. É nesse momento que a oração deixa de ser uma reação ao caos e se transforma em um decreto profético. O Salmo 91 revela que Deus não apenas livra, mas também estabelece. Ele coloca o justo em posição de autoridade espiritual. E o Salmo 35 confirma isso ao declarar que o Senhor se agrada da prosperidade do seu servo. Ou seja, o plano final de Deus não é apenas te tirar da batalha, mas te colocar em um lugar de influência, honra e revelação. Neste ponto da oração, não estamos mais olhando para o passado, nem apenas para a dor enfrentada. Estamos contemplando o que vem depois da guerra. É a hora de preparar a terra para colher. É tempo de reconstrução. É hora de entender que você sobreviveu porque ainda há algo grande a ser vivido. Os que te atacaram não definem sua história. O que te feriu não encerra seu propósito. A voz que te caluniou não tem poder de te paralisar. Porque agora Deus começa a trazer aquilo que estava retido. Existe um novo tempo sendo instaurado. E não é só emocional. É espiritual, é real, é palpável. Deus começa a te conectar com pessoas certas. Começa a abrir portas que estavam trancadas. Começa a colocar paz onde havia tormento. E tudo isso acontece porque você escolheu não sair do esconderijo. Você decidiu permanecer em oração. Você confiou quando tudo te chamava para desistir. E agora o Senhor retribui a tua fidelidade com uma colheita abundante. E nesse novo tempo, você vai perceber algo poderoso. Aquilo que te feriu agora se torna o solo fértil da tua autoridade. Você vai aconselhar outros que estão vivendo as dores que você já venceu. Vai interceder com propriedade. Vai orar com autoridade. Vai discernir ambientes, pessoas e situações com uma sabedoria que só a dor pode ensinar. Porque o livramento não foi apenas para te proteger, foi para te transformar. É importante dizer, esse tempo novo também exige vigilância, porque após grandes vitórias, vêm grandes responsabilidades. Você vai precisar continuar habitando no esconderijo. Vai precisar manter sua aliança com Deus firme. Vai precisar continuar buscando em oração, jejum e palavra. Porque o inimigo não desiste fácil. Mas agora você está mais forte. Está mais preparado. E acima de tudo, está cheio da presença de Deus. E a promessa permanece. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esse é o ciclo da fidelidade de Deus. Ele entra na dor, permanece na guerra e exalta após a vitória. Esse é o Deus que te sustenta. E essa oração é a semente de um tempo novo, cheio de graça, honra e glória. Neste momento da oração, a atmosfera muda. Já não oramos como quem suplica, mas como quem celebra. Como quem reconhece que passou pela prova e saiu dela com marcas que agora brilham como troféus da fidelidade de Deus. A dor se converteu em experiência. A acusação foi vencida pela verdade. O medo foi superado pela fé. E agora, a presença de Deus se torna ainda mais evidente. O Salmo 91 afirma: Porque fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Isso significa que não buscamos Deus apenas em tempos difíceis. Ele se tornou morada, permanência, fonte constante. Aqueles que viveram a intensidade de uma batalha espiritual entendem que o maior presente não é apenas a vitória, mas a intimidade que ela gerou com o Senhor. A dependência profunda, o clamor sincero, a sensibilidade aguçada para perceber a direção divina. Tudo isso nasce no fogo da aflição,
mas floresce na presença contínua. Essa oração guiada agora se torna um chamado à constância, à disciplina espiritual, à manutenção do altar aceso. O salmista, no Salmo 35, celebra com intensidade ao declarar: "E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia." Ele não está mais pedindo, ele está proclamando. Está anunciando que o nome do Senhor será exaltado acima de todas as acusações, que o louvor não será circunstancial, mas permanente. E é isso que Deus deseja. Um povo que o adore não apenas quando a vitória chega, mas também quando tudo está em silêncio. Um povo que aprendeu a habitar e não apenas a visitar. Esse capítulo da oração é um convite a manter acesa a chama que foi reacendida durante a guerra, a não perder a sensibilidade espiritual, a seguir honrando o que Deus fez. Porque há algo precioso na memória da fidelidade de Deus. Quando você não esquece o que Ele já fez, o seu coração permanece grato, humilde, disposto. E Deus continua operando. A oração também se torna agora uma intercessão por outros. Porque quem foi livrado, agora carrega a responsabilidade de ser instrumento de livramento. Quem venceu, precisa fortalecer os que ainda estão lutando. Quem foi restaurado se torna ponte para outros. É o ciclo da graça. Deus cura, levanta, exalta e envia. Você não viveu tudo isso apenas para ficar calado. Há um novo som dentro de você, uma nova unção, um novo nível de autoridade. E por isso essa oração precisa terminar em adoração, em entrega, em rendição. Porque o Senhor é digno de toda a honra. Ele lutou por você, Ele te guardou, Ele te livrou. E agora Ele te envia, não como quem carrega culpa, mas como quem carrega propósito. O tempo de silêncio acabou. O tempo de esconderijo se transformou em tempo de proclamação. Agora é hora de viver aquilo que foi prometido. Com ousadia, com fé, com santidade. Se a batalha foi intensa, a vitória será gloriosa. Mas é aqui que tudo se revela com mais clareza. O livramento que Deus te deu não foi apenas sobre circunstâncias. Foi sobre identidade. O que o inimigo tentou roubar desde o início não foram apenas portas, não foram apenas relações, não foram apenas oportunidades. Ele tentou confundir quem você é em Deus. Tentou distorcer sua visão sobre si mesmo. Tentou usar a injustiça para minar sua fé, para esvaziar seu coração de esperança. Mas agora que o ciclo se completa, você entende. O que estava em jogo era o propósito. E foi por isso que Deus entrou na guerra por você. O Salmo 91 termina dizendo: "Com longura de dias o fartarei, e lhe mostrarei a minha salvação." Isso não é uma promessa rasa. É a confirmação de que o seu tempo não terminou, que há um futuro de plenitude, e que Deus ainda tem muito a fazer em e através de você. A salvação aqui não é apenas eterna. É também o livramento diário, a preservação da sua essência, a cura das suas feridas internas, a redenção da sua história. Deus não vai apenas te mostrar a salvação. Ele vai te fazer viver nela, dia após dia, como testemunho vivo de que Ele é fiel. O Salmo 35 também termina com uma nota de vitória coletiva. Não é apenas o salmista celebrando, mas todos ao seu redor reconhecendo o que Deus fez. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Isso significa que o que Deus realizou na sua vida se tornará sinal para outros. E esse é o clímax dessa oração. Não termina com você. Se espalha, inspira, impacta. Desperta fé em quem já estava quase desistindo. Você se torna carta viva. Você se torna resposta. Você se torna a prova de que quando tudo parecia perdido, Deus ainda tinha um plano. Agora, respire fundo. Olhe para trás com gratidão. Olhe para o céu com reverência e olhe para a frente com esperança. A guerra que parecia interminável se transformou em plataforma. O vale escuro se transformou em jardim. A voz que antes clamava por justiça, agora proclama libertação. Você não apenas sobreviveu. Você foi renovado, ressignificado, reposicionado. Esta é a oração que sela o novo tempo. É o amém que fecha a porta do passado e abre as janelas do céu sobre sua vida. É o sopro final de um ciclo de dores.
e o primeiro passo em um caminho de propósito, cura e glória. O nome do Senhor foi exaltado na sua história, e a justiça dele agora brilha sobre você como um sol ao meio-dia. Você é livre. Você é honrado. Você é enviado.